Os filisteus são conhecidos como inimigos dos heróis bíblicos, povo de Golias e adversários dos reis de Israel. Mas quem eles eram de verdade? De onde veio esse povo? Nessa estreita faixa de terra à beira do mar Mediterrâneo? Eles surgiram junto à queda de impérios e à crise da Idade do Bronze. A arqueologia revela mais detalhes sobre suas cidades, rituais e objetos cotidianos. E quanto mais descobrimos, mais claro tudo fica. Por trás da imagem do inimigo, há a história de um dos povos mais curiosos da antiguidade. Saúdo vocês no canal Amazing History, onde juntos exploramos as histórias de povos e civilizações antigas que muitas vezes ficam à margem dos livros didáticos, mas sem as quais é impossível compreender o passado. Obrigado a todos que apoiam o canal com curtidas, comentários e inscrições. Isso me dá forças para continuar trabalhando. Ania, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A sua ajuda permite melhorar constantemente a qualidade do nosso conteúdo. Para apoiar o projeto, acesse os links abaixo do vídeo. Agora vamos começar, a continuação vem a seguir. Quando falamos sobre os filisteus, imediatamente nos deparamos com um problema. Eles próprios não deixaram um legado escrito. Tudo o que sabemos sobre eles é um mosaico de testemunhos externos e descobertas arqueológicas. Em primeiro lugar, são os textos egípcios em estelas e baixos relevos da época dos faraós Merneptah e Ramsés III, onde é mencionado o povo Pelessete, com quem os egípcios travaram guerras ferozes. São eles que geralmente são associados aos filisteus. Em segundo lugar, temos a Bíblia, mas aí a visão é tendenciosa. Os autores retratam os filisteus como inimigos de Israel. Por isso, esses relatos devem ser encarados de forma crítica, separando a mitificação da possível realidade histórica. E por fim, a arqueologia. As escavações nas cidades de Gaza, Ascalão, Ashdod, Gati e Ekron revelaram uma rica cultura material. A arqueologia hoje possibilita reconstruir a vida real dos filisteus, não só a imagem deles em textos de outros povos. Antes dos filisteus ocuparem as cidades costeiras, quem vivia aqui eram os cananeus. A costa sul do Levante fazia parte do mundo deles. Uma densa rede de assentamentos, uma economia voltada para a uva e as oliveiras e um comércio ativo. Essas terras eram fortemente influenciadas pelo Egito no Novo Império. Os faraós mantinham guarnições, construíam fortalezas e controlavam portos principais. A costa cananeia era crucial no comércio, enviando mercadorias ao Egito, que as levava ao sul. Aqui floresciam o artesanato, o comércio e centros culturais, e as cidades competiam entre si por recursos e rotas vantajosas. Mas no final do século 13 a.C., a ordem habitual desmoronou, o poder egípcio enfraqueceu, o comércio internacional foi interrompido e novas forças surgiram. Foi nesse contexto que surgiram os colonos que agora chamamos de filisteus. O fim do século 13 e início do 12 a.C. marcou uma grande crise no Mediterrâneo Oriental. Impérios que dominavam o comércio e recursos estavam ruindo sucessivamente. Causas complexas como secas, fome, epidemias, invasões e conflitos internos causaram o colapso. Rotas comerciais enfraqueceram, exércitos se desintegraram e várias cidades sumiram do mapa. Nas fontes egípcias desses anos aparece um nome misterioso, Povos do Mar. Sob esse nome estavam grupos de migrantes e guerreiros que viajavam por mar e terra, destruindo cidades costeiras. Entre esses invasores estavam os já conhecidos por nós Pelessete. O faraó Ramsés III enfrentou-os em uma batalha no delta do Nilo. O Egito resistiu naquela época, mas os Pelessete não desapareceram. Uma parte deles, ao que parece, se estabeleceu na costa sul de Canaã. Alguns estudiosos creem que agiram por conta própria durante o caos, enquanto outros pensam que chegaram a um acordo com o Egito, tornando-se aliados ou vassalos. De uma forma ou de outra, é exatamente nesse momento que os filisteus aparecem no cenário histórico. A arqueologia mostra com bastante confiança que os filisteus tinham raízes no mar Egeu. Nas cidades deles,
as cerâmicas com formas e ornamentos muito parecidos aos da cerâmica micênica tardia, mas feitas com argila local e seguindo modelos estrangeiros. Isso indica que os novos habitantes trouxeram seus estilos familiares. Nas casas dos assentamentos filisteus, há lareiras redondas no centro dos cômodos. Esse detalhe característico da arquitetura egeia era desconhecido pelos cananeus. Nos restos de cozinha, arqueólogos encontram muitos ossos de porco, aproximando sua dieta das tradições egeias e diferenciando-a dos vizinhos que quase não comiam carne de porco. No entanto, a versão sobre uma origem exclusivamente egeia não é a única. Alguns pesquisadores acreditam que os filisteus podem ter chegado através de Chipre, da costa da Cária, na Ásia Menor, ou da Cilícia, misturando-se ali com outros grupos de imigrantes. A cultura deles acabou sendo híbrida. Elementos egeus se entrelaçaram com os locais cananeus. Já em uma ou duas gerações, a diferença desapareceu, mas as primeiras camadas arqueológicas mostram uma marca bastante clara de estrangeiros. Estabelecidos na costa sul do Levante, os filisteus formaram uma aliança de 5 cidades principais, o chamado Pentápolis: Asdod, Ascalão, Gate, Ecrom e Gaza. Cada cidade tinha seu próprio território e autoridade, mas juntas formavam um único espaço político. No comando estavam os chamados Sironim, governantes que nos livros bíblicos são chamados de senhores ou príncipes filisteus. Parece que não eram reis tradicionais, mas líderes militares e políticos responsáveis por decisões, principalmente de guerra e política externa. Ao mesmo tempo, as cidades eram autônomas, podiam competir, mas se uniam diante de ameaças. Essa aliança tornava os filisteus flexíveis e resilientes. Ao contrário dos reinos centralizados, eles não dependiam de um único governante e a derrota de uma cidade não significava a queda de todo o povo. Por isso, o Pentápolis manteve sua força por séculos, mesmo sob pressão de estados e impérios vizinhos. Os filisteus rapidamente transformaram a costa em uma região economicamente vantajosa. Suas cidades ficavam na encruzilhada de rotas, por onde passava o comércio do Egito para o norte, em direção à Fenícia e à Síria, e de volta. Isso lhes dava a oportunidade de controlar os impostos e enriquecer com o trânsito de mercadorias. A base da economia passou a ser os vinhedos, e especialmente os olivais. Em Ecrom, arqueólogos acharam um bairro industrial com dezenas de prensas de óleo, o maior complexo do Levante antigo. O azeite de oliva era alimento, mercadoria, matéria-prima para lamparinas e usado em rituais religiosos. As cidades filisteias praticavam artesanato e comércio marítimo. Eles podiam competir com os fenícios, embora estes últimos gradualmente os tenham relegado a papéis secundários no comércio internacional. Ainda assim, foi justamente a economia desenvolvida que permitiu aos filisteus manterem sua independência política por muito tempo. Os filisteus entraram para a história não apenas como comerciantes, mas também como guerreiros. As terras planas eram ideais para carruagens e simbolizaram por muito tempo o poder militar dos filisteus. Nos livros bíblicos é mencionado várias vezes que os israelitas temiam as carruagens e o armamento pesado dos filisteus. Além disso, há informações de que os filisteus dominaram o trabalho com ferro antes de seus vizinhos. Na época em que muitos ainda usavam bronze, isso lhes dava uma vantagem temporária em armas e ferramentas. Achados arqueológicos mostram a variedade de pontas de flecha, lanças, espadas e armaduras características de seu arsenal. Mas o poder militar dos filisteus ia além da tecnologia. Eles agiam juntos, unindo as 5 cidades e aproveitando sua geografia. As planícies costeiras permitiam que eles controlassem as rotas para Jerusalém e para o interior da Palestina, o que os tornava vizinhos perigosos para as tribos israelitas. Os filisteus quase sempre aparecem nos livros bíblicos como anti-heróis, inimigos de Israel. As batalhas contra eles são descritas nas histórias de Sansão, Saul e Davi. Foi justamente do meio deles que surgiu o grande Golias, simbolizando o poder e a ameaça para os israelitas. A realidade das relações era mais complexa. Além das guerras, houve paz. Filisteus contratavam israelitas como mercenários, faziam alianças e casamentos entre povos vizinhos, eram mais comuns do que se pensa.
Eles também competiam com os fenícios pelas rotas comerciais e de tempos em tempos caíam na esfera de influência do Egito. Com o fortalecimento da Assíria, as cidades filisteias ora se aliavam, ora se rebelavam contra a nova superpotência. Essa política permitia que eles manobrassem, mas acabou levando à perda gradual da independência. A história dos filisteus foi marcada por rápidas ascensões e quedas. Primeiro, eles se fixaram na costa, aproveitando o declínio do Egito e a queda dos antigos poderes. E o seu Pentápolis tornou-se um poderoso centro de força, onde o comércio e a atividade militar se complementavam. Nesse período, foram os maiores adversários das tribos israelitas, no século X a.C. O equilíbrio de forças mudou, o reino de Davi e Salomão se organizou mais e as cidades fenícias se aproximaram, explicaram os filisteus. No comércio marítimo, sua influência diminuiu gradualmente, perdendo o controle de parte do litoral e rotas internas. No século IX, o rei sírio Hazael destruiu Gade, uma das principais cidades. Isso foi o primeiro golpe sério contra o Pentápolis. Nos séculos 8 a 7 a.C., a pressão da Síria tornou-se constante. As cidades caíam sob domínio uma após a outra e às vezes se rebelavam, sendo severamente punidas por isso. No final do século 7 a.C., o Egito derrotou Gaza e pouco depois Nabucodonosor II destruiu Ascalão e Ecrom, levando seus habitantes cativos. Esses acontecimentos acabaram de vez com a independência dos filisteus. Suas cidades continuaram existindo, mas apenas como centros provinciais de grandes impérios. Assim, no século 6 a.C., um povo que até recentemente era um terrível inimigo dos vizinhos acabou se dissolvendo nas novas realidades políticas. Na vida religiosa dos filisteus não havia nada absolutamente único. Eles rapidamente adotaram os cultos comuns entre os cananeus. As principais divindades eram Baal, Asherá e Dagom, que a Bíblia menciona com frequência como o deus dos filisteus. Arqueólogos acham pequenos templos, altares e estatuetas ligadas a cultos domésticos. O cotidiano dos filisteus também é revelado pela arqueologia. Suas casas tinham um layout típico com lareira central. Dedicavam-se à viticultura, cultivo de oliveiras, cerâmica e tecelagem. A dieta tinha pão, vinho, carne e principalmente carne de porco, o que os diferenciava dos vizinhos que viam o porco como impuro. Festas e banquetes eram destaque em suas vidas. Pelas descobertas de vasos de cerâmica com pinturas vibrantes, pode-se deduzir que os banquetes eram acompanhados de vinho e rituais cerimoniais. Tudo isso indica que, apesar da reputação de bárbaros em fontes estrangeiras, os filisteus levavam uma vida cultural e econômica vibrante, pouco diferente de outras sociedades urbanas da região. Os filisteus não sumiram de repente. Suas cidades seguiram após as conquistas assírias e babilônicas, mas sua identidade foi se diluindo aos poucos. Deportações em massa, reassentamento de povos e inclusão no sistema imperial cumpriram seu papel no século 6 a.C. A presença filisteia nas fontes quase desaparece. Seus descendentes se misturaram com outros povos do Levante, fenícios, cananeus, imigrantes da Mesopotâmia e acabaram desaparecendo no Oriente Próximo. Hoje sabemos deles por meio da arqueologia e textos antigos. Os filisteus exemplificam como imigrantes alteraram por séculos o equilíbrio político e econômico de uma região, mas acabaram perdendo sua identidade. Eles ficaram na memória como inimigos de Israel, mas sua história real é muito mais rica e complexa. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!